Então vamos lá. Nossa, eu ia esquecer de gravar. Eu sempre esqueço. Só fazendo um. Deixa eu colocar aqui. Uma retrospectiva, né? A gente estava falando, vocês estão vendo aí? Sim, Tá Sim, Karina. bonitinho? Tá. A gente Sim. então começou a falar semana passada do Sermão do Monte. Aí eu coloquei essa figura que é para lembrar a tarefinha, vocês de assistirem lá o The Chosen, né? O meu Jesus favorito de todas as séries e de todos os filmes e de todas as novelas é esse. E eu acho que de muitas pessoas também. Esse tem sido um Jesus que tem, assim, me lembrado muito o Jesus da Bíblia mesmo, né? Então, eu fico feliz desse ator que está interpretando aí Jesus. A gente falou um pouquinho do contexto, de onde que foi o Sermão do Monte, né? A gente falou um pouquinho das regiões para situar. Mostrei para vocês alguns lugares lá aqui o Mar da Galileia, que eu mostrei para vocês alguns lugares lá da região. Aqui que eu mostrei um pouquinho para vocês de Cafarnaum, e aqui é o local que a tradição diz que foi onde foi localizado, foi feito o Sermão do Monte. E aqui nessa igrejinha é o marco que aponta o local, né? Falei para vocês que lá em Israel, aonde é considerado um lugar que Jesus passou, né? Eles geralmente construíram uma igreja, tem uma igreja lá. Né? E se não tem uma igreja, tem uma sinagoga, tem outra coisa que marca ali de uma forma espiritual esse lugar, né? Então, aqui é a paisagem que vocês veem naquela região ali, aqui tem o Mar da Galileia, que não é um mar, como eu sempre digo para vocês, é um lago, e aqui está a igrejinha que marca. Então, para a gente se situar, e até falei para vocês que fiz tudo isso para que a gente fosse levado por um momento para essa situação, para que a gente também, ao ouvir as palavras que a gente estudou aqui, a gente pudesse ter uma visão 3D, né, do que estava acontecendo naquele momento, o que significava aquilo, como que estava aquela situação e o contexto. A gente falou que eles tinham uma expectativa que de um Jesus que fosse um guerreiro, um rei, né, que lutasse, que fizesse revoltas, que fosse ali quase que um líder mesmo de uma nação que guerreasse por eles, que fosse ali o suprassumo, né? Então, eles tinham essa expectativa. E aí, os discípulos, na verdade, Jesus ia fazer o Sermão do Monte, na verdade, era um ensinamento que ele daria para os seus discípulos. Só que as pessoas foram ouvindo sobre ele, sobre o ministério dele na Galileia, o que ele fazia, as pessoas todas fluíam ali para a região de Cafarnaum, na Galileia, e ele foi colocando as pessoas sentadinhas ali, né? E começou a falar aquela palavra que ele ia falar para os discípulos, mas que falou ali para todo mundo. E aí, esperando ali um guerreiro, né? Alguém que fizesse um discurso talvez inflamado, um discurso que falasse: agora nós vamos libertar, eu vim ajudar vocês. E aí eles ouviram as bem-aventuranças, né? Ouviram falando lá que era bem-aventurados que são pobres de espírito, os que choram, os humildes, os misericordiosos, e ouviram toda uma palavra que era tudo contrário àquilo que eles esperavam ouvir naquele momento, que eles tinham de expectativa. Mas as palavras caíam como chuva que desce sobre campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Aquelas palavras proferidas por Jesus tinham tanta verdade, tinham tanta autoridade, e ele falava com tanto amor, que as palavras caíam ali, mesmo que não fossem contrárias, mesmo que essas palavras fossem contrárias às expectativas, essas palavras calavam fundo no coração de todo mundo que estava lá. Então, as pessoas ficavam presas naquelas palavras, e aquelas palavras eram como se todo mundo estivesse sedento, ouvindo ali tudo aquilo que era tão diferente, que não fazia sentido nenhum em relação ao que eles tinham ouvido constantemente dos rabinos, que eram os pastores da época, né?
Então, para a gente fazer assim, imagina que tudo que a gente ouve aqui, né, de pastores, de mestres espirituais, dos gurus, etc., de repente vem aquele que é considerado o enviado, aquele que está ali realizando milagres, e a gente vai ouvir é tudo contrário o que a gente aprendeu. Era essa situação que ocorria ali. Mas como as palavras eram proferidas com verdade e amor, eles percebiam que ali tinha algo de diferente, que prendia a atenção e que calava fundo no coração deles. E eles ouviram. E aí eu falei para vocês que o Sermão do Monte, é, a gente encontra ele em Mateus, em Lucas, e Mateus eu estou baseando mais em Mateus, fica em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Então, nós vamos estar trabalhando esses capítulos. A gente já trabalhou um pouco 15 dias atrás, vai andar mais um pouco e a gente está andando bem devagarzinho. Por quê? Porque os ensinamentos são maravilhosos, são profundos e traduzem muito a Bíblia de uma forma integral, né? Assim, apontam a mensagem da Bíblia é muito apontada aqui. Então a gente consegue entender e ampliar o nosso conhecimento de Bíblia, olhando o Sermão do Monte com muito cuidado. E por isso que a gente está olhando, andando devagarzinho aqui. Aí eu falei para vocês que eu fiz essa divisão didática, não é uma divisão teológica compartilhada. Eu que criei essa divisão só para passar aqui para vocês. É da minha cabeça mesmo, tá? Então a gente trabalhou as bem-aventuranças, né, que a gente já falou um pouco 15 dias atrás. A gente falou que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? A gente falou um pouquinho dessas metáforas. A gente trabalhou e a gente falou de Jesus veio cumprir a lei. E a gente parou aqui, né? Aí depois também tem Jesus explica como a lei deveria ser entendida. Ah, a gente falou disso, como a lei deveria ser entendida em relação a homicídio, adultério, juramentos, vingança, do amor ao próximo, e a gente parou bem aqui. E questões práticas da vida, né? Que em Mateus 6 vai falar. E as orientações finais. Então, a gente já caminhou um pouquinho aqui, e a gente está aqui nessa parte de Jesus explica como a lei deveria ser entendida. Importante retomar que Jesus já começa essa parte falando que ele veio cumprir a lei, né? Porque muita gente tem uma leitura ainda hoje da Bíblia de que Jesus mudou a lei, de que Jesus mudou algumas coisas na Bíblia, e Jesus deixa claro em vários momentos da sua vida, e ao mesmo tempo ele frisa bem aqui, antes dele começar a lei, de falar da lei, é como se ele já dissesse ali para o público: olha, eu sei que vocês vão me acusar de que eu estou mudando a lei, já estou dizendo, eu não vim descumprir a lei, eu não vim mudar a lei, e ele fala que não é tirar nenhum tio da lei, que na verdade ele veio cumprir a lei e ensinar a gente a cumprir essa lei, né? E aí ele entra numa sessão em que ele vai dizer assim: olha, vocês estão fazendo uma interpretação da lei que não deveria ser feita, uma interpretação da lei que é contraditória com os ensinos da Bíblia, né? É contraditório com o meu caráter, contraditório com a minha vontade. E ele vai ampliar aqui esse entendimento da lei, que é o entendimento de como deve ser cumprida a lei dele, o caráter de Deus deve ser mostrado no dia a dia. E a gente parou aqui. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário, ou tem alguma dúvida até aqui para a gente continuar. Fábio, Rodolfo, querem complementar alguma coisa? Não? Então vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em Mateus 5, no versículo 17. Quem lê aí para a gente? Mateus 5, versículo 17. Cara, eu tô com a mensagem hoje, não consegui. A nossa oradora Quer que eu leio como oficial. tá a mensagem? A nossa oradora oficial. Lê como está na mensagem, depois Posso eu leio ler? aqui. Quem falou que pode ler?
Ok. Estava esperando a Roberta. Ah, tá. Rô, lê, aí depois o Fábio Tá. lê. Não, fica Aqui tranquila, tá pode ler, Roberta, 17, pode ler, tranquilo. 18, 17, 18, você fala a hora que para, tá? Porque ele junta como um texto. Tá, Não pensem nem por um instante que eu vim anular as escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as acho que é estrelas aí, do Rô. céu. Aí, Tá, até aí. então tá. Ô, Fábio, lê na sua versão a 17 e a 18, o versículo. De novo? De novo a 17, 18? Isso, só para ver as diferenças Tá. de tradução. Ah, tá bom. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Perfeito. Então ele começa a fazer. A gente ouviu aí duas versões. A linguagem da mensagem é uma linguagem, é, vamos dizer assim, bastante. É mais acessível a linguagem dela. Só que para estudo, eu gosto de ler mais a versão ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada. Tem uma outra versão também agora da Revista Atualizada. Você sabe qual é, Fábio Rodolfo? Tem uma que o pastor Marcelo gosta mais ainda, que ele diz que é ainda uma tradução melhor. Vocês sabem qual é? Nova Almeida. É a Nova Almeida? Isso mesmo. Isso, é a última versão. É, né, Ah, Rodolfo? então Aham. tá. Então, essa daí, gente, para estudo, essa acaba sendo trazendo mais as palavras, mais o contexto, mais próximo do que os originais. Então, mas a mensagem ajuda a gente a trazer isso de uma compreensão um pouco mais atual, uma compreensão mais modernizada, assim, né? Então, agora a gente vai voltar. A gente leu aqui, a gente falou sobre o homicídio há 15 dias atrás, a gente falou do adultério, né, como era vista a mulher, como que Jesus vai ampliando, e eu acho que a gente parou aqui nos dos juramentos, no versículo 33. Foi isso mesmo que a gente parou? Não sei se alguém É isso lembra. mesmo. Então tá. É isso mesmo, a Então, gente parou no adultério. isso. Então eu vou ler aqui para vocês o versículo 33. Vamos acompanhar lá? Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É, é interessante aqui que toda essa sessão começa com ouviste o que foi dito aos antigos, né? Então você ouviu assim, foi passado para você essa informação, é assim que ela está sendo trabalhada. Eu, porém, digo isso, né? E Jesus falou isso aqui nessa sessão inteira da lei, dizendo que ele não foi revogar ou que ele foi mudar a lei. Ele está dizendo para você assim, olha, acabou que a lei ficou muito mal interpretada pelas próprias pessoas que usam meu nome, ou seja, seriam os pastores de hoje, né? Ele falou assim, as próprias pessoas que falam em meu nome, elas têm interpretado a Bíblia de uma forma que não está de acordo com a minha palavra. E, gente, isso ocorre até hoje, né? Ou até hoje, muita gente tem interpretado a Bíblia de uma forma que é mal interpretada, que está fora do caráter de Deus. Né? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, porque é muito comum, eu já ouvi pessoas falando assim, ai, é, não importa o caminho, as religiões serem diferentes, falando de Deus está tudo bem. Ah, são interpretações diferentes, mas o que importa é o amor a Jesus, né? Então, assim, isso a gente já percebeu aqui, até pelo próprio discurso de Jesus, e ele vai continuar falando disso,
que não é bem assim, né? Que existem interpretações erradas e que a gente precisa entender o que são essas interpretações erradas do que é realmente o que é o caráter dele, a vontade dele, né? Porque se a gente está numa interpretação errada, mesmo que a gente ache que tá bom, que tá ok, que tá legal, esse sentimento de que tá bom, mas se a gente está numa interpretação errada, faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está com uma doença e a gente está fazendo um tratamento que a gente acha que é legal, que é um tratamento bacana, mas se o tratamento for errado, vai dar ruim, né? Então, é a mesma sensação aqui. A gente tem que ter a ideia de que Jesus está chamando o povo aqui para olhar a lei com mais cuidado, olhar a lei com a interpretação baseada nela mesma. E Jesus é o melhor caminho para a gente chegar na interpretação correta da lei, né? Então, assim, quando você lê a Bíblia e você quer entender exatamente o que é correto, o que é vontade de Deus, use Jesus, né? Jesus veio para ensinar o que é a lei, cumprir o que é a lei e mostrar para a gente exatamente como fazer a vontade dele. Então, aqui ele está falando da mentira. Virou uma prática dos rabinos, e hoje a gente faz a mesma coisa aqui, tem um monte de igreja com um monte de prática que fica parecendo que está aceitável. E os rabinos da época, as pessoas juravam, né? Faziam da jura, eu juro por Deus, né? Já fala assim, eu juro por Deus, juro por Jerusalém, e jurava, e criava várias espécies de juramento para dizer que a palavra dele era verdadeira. E o que Jesus está falando aqui, ele fala assim, ó, para com essa coisa que vocês criaram aí de interpretação da lei, que tem que jurar. Jurar pelo meu nome, jurar pelo nome do outro. Ele fala que, olha, você nem sabe, você não sabe nem se o seu cabelo, né, ó, nem jures pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Então ele fala assim, o mais importante não é você jurar a tua palavra, a sua palavra tem que ser verdadeira, é sim, sim e não, não. E o que passar disso vem do maligno, né? Então a gente vai criando estruturas de pensamento, às vezes, que são baseadas na nossa própria incapacidade ou na nossa própria capacidade pecaminosa. E aqui Jesus vai falando assim, não, pode parar com as suas práticas, vocês vêm aí com os costumes, né? Ouvistes o que foi dito. Vocês têm ouvido, mas o que eu trago para vocês é assim: parem de criar coisas. A palavra de vocês tem que ser sim, sim, não, não. Aí a gente vai para o 38. Vamos ler o versículo 38, ele vai falar da vingança. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E eu acho interessante esse contexto e eu trouxe para vocês aqui o Código de Hammurabi. Estão vendo aí? O Código de Hammurabi são 281 inscrições, né, de regulamentação, vamos dizer assim, leis da Mesopotâmia, por volta de 1700 antes de Cristo. Ela é uma das inscrições mais antigas que nós temos a respeito de leis, né? Então, às vezes a gente pensa que aquele povo, né, de 2000 anos antes de Cristo, 1700, que eles não eram tão elaborados nas leis. E aí a gente vê no Código de Hammurabi várias referências às leis. E uma das leis que estão escritas aí no Código de Hammurabi são leis baseadas no tipo olho por olho, dente por dente, que eram estilos de lei muito comuns naquela época, muito comuns também na época em que o povo do Egito, né, os hebreus saíram do Egito e foram para a terra de Canaã. Eram estilos de leis baseadas no olho por olho, dente por dente.
E aqui, o que Jesus está tentando falar é justamente a mesma coisa que ele está falando em todos os outros que a gente leu dessa série aqui do Sermão do Monte. Às vezes a gente se apega numa interpretação da lei, porque essa interpretação da e a gente usa essa interpretação para os nossos próprios interesses, né? A gente usa essa interpretação para ali justificar um olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, como que a gente vê isso hoje em dia, não vê? Eu fico assim abismada como a gente usa uma interpretação dita religiosa, espiritual, para justificar comportamentos violentos, para justificar atitudes contraditórias até a tudo que Deus fala. E realmente, esse trecho, o visto que foi dito olho por olho, dente por dente, está na Bíblia também. E é um contexto totalmente localizado lá no povo, os hebreus, saindo ali do Egito, e Deus tentando montar aquela sociedade daquele grupo de pessoas que tinha acabado de sair ali com a mente de escravo e montar uma comunidade localizada dentro desse mundo cultural de 1700, 2000 ali antes de Cristo, mas que fosse um grupo de pessoas, mesmo inserido ali culturalmente, diferente, né? E tanto é que existem também milhões de aplicações ali no Antigo Testamento falando sobre como lidar com o inimigo, que era totalmente diferente do resto das pessoas do mundo naquela época. Né? E é aqui que Jesus está retomando. Às vezes, a gente pega uma interpretação bíblica até, e a gente usa para os nossos fins, para justificar as nossas ganâncias, para justificar as nossas vontades. E aqui o que ele vai falar é o seguinte: se alguém te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Gente, isso é assim extraordinário você pensar, né? É extraordinário. É totalmente fora do padrão. Se a gente pensar no contexto atual hoje, até o que está acontecendo lá em Israel, a gente percebe como isso é tão contraditório à nossa vida. A gente, na verdade, quando recebe, tem um inimigo, alguém querendo nos destruir, alguém falando calúnias a nosso respeito, a gente quer ir lá e destruir a pessoa, né? A gente quer ir lá e destruir. E o que está falando aqui Jesus é o seguinte: olha, se alguém pedir para você a sua túnica, você não dá só a túnica, não, você dá a capa também. Né? E ele fala isso num contexto em que os israelitas, né, o povo ali, odiava os romanos. Os judeus odiavam os romanos. Eles estavam sob o jugo de Roma. O inimigo naquela época era Roma. E Roma passava por eles, assim, tinha nas cidades, a forma de relacionar com os judeus era realmente assim: vocês são um povo conquistado. Então, se um soldado romano tivesse numa estrada e visse um judeu lá, e ele mandasse assim: ó, me ajuda aqui a carregar as coisas. O judeu tinha que parar o que ele estava fazendo e carregar as coisas do soldado romano e fazer aquilo caladinho, porque senão ele ia ter sanções físicas, né? Então, assim, imagina que o povo ali estava sendo dominado, subjugado constantemente pelos romanos, e eles não gostavam disso. Aí Jesus fala: olha, se te pedirem sua túnica, se pedir para você caminhar 1 milha, você caminha 2. Se pedir para você fazer isso, não é para você ter raiva, é para você fazer e fazer de bom grado. Então, ele está mudando a visão do reino dele, de como é o reino dele. O reino dele não funciona pela base do meu direito, do seu direito, a base de você me feriu, a base da minha justiça. E sabe onde que eu vejo muito isso, para a gente terminar essa sessão, que eu gosto muito de falar dela? Quando eu tinha o Tomás pequeno, a Filipa pequena, na escolinha, eu ouvia assim, numa idade de escolinha infantil, né? Muitos pais ensinando as outras crianças, é assim: se te morder, você vai lá e morde. Se te der um coleguinha, te der um tapa, você vai lá e devolve o tapa do coleguinha. Não seja bobo. A gente ensina os nossos próprios filhos, a gente vai ensinando, às vezes, as crianças
é totalmente o contrário disso aqui, né? A gente vai dizendo para eles assim: não seja bobo. Se te bater, você vai lá e bate também. Né? A gente quer que o filho seja ali um vingador, o que defenda os seus direitos. Né? E eu lembro que eu falava aqui em casa, eu falava assim: não, vocês não vão revidar. Vocês não revidam quando alguém faz algo agressivo com vocês. Vocês vão falar com a professora. Eu ensino eles a fugirem. Eu falo, vocês têm que sair da situação, porque vocês não são um saco de pancada mesmo. Vocês têm que sair da situação, mas vocês têm que falar com o professor. E nenhuma violência justifica outra violência, né? Então, assim, porque você recebeu ali uma agressão, isso não justifica você para agredir também, né? Então, a gente percebe quanto a gente está contaminado ainda hoje com isso e quanto que a visão do reino de Deus é diferente do que a gente tem hoje no nosso dia. Alguém quer comentar, falar alguma coisa, algo que veio na cabeça aí? Eu acho que nesse caso ele mudou um pouquinho, não mudou, não? Em que aspecto? Ué, será? Olho por olho, dente por dente, ele fala da outra face? Então, na verdade, ele não mudou, ele quis dizer, e aí o Rodolfo e Fábio pode me complementar, vou falar até. Na verdade, o que ele quis dizer é que é o seguinte: se prenderam numa questão cultural, um estatuto civil de 2000 anos atrás, que era localizado num contexto cultural, né? E assim, trouxeram essa leitura, o que ele está querendo dizer assim, vocês trouxeram essa leitura, porque essa leitura é a leitura que agrada a vocês hoje. É a leitura que vocês querem fazer em relação aos inimigos, né? Vocês querem vingar, vocês querem defender os direitos. Então, a compreensão que eu tenho daqui é justamente pela estrutura dele, do Ovistos que foi dito, e como ele vem construindo, é assim, vocês se apegam àquilo que vocês querem apegar para justificar as suas más ações. Vocês não levam ali o contexto, vocês não levam o que é realmente situado ali no momento que foi de 2000 anos atrás, e vocês trazem porque isso apetece o seu coração. Por outro lado, no próprio mesmo Antigo Testamento, existe a forma de falar do como lidar com o inimigo. Só que eles só pegaram esse pedacinho, porque esse pedacinho era interessante para eles, e eles foram levando esse pedacinho recortadinho 2000 anos, porque eles queriam continuar ali matando os amiguinhos. Rodolfo, Fábio, não sei se vocês querem complementar. Tem um ponto aqui, o Sil, que é o seguinte, que na verdade é a estrutura toda dessas declarações de Jesus. São quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis ou sete. Quando Jesus está quebrando aqueles falsos ensinos que vieram da tradição oral, né? Quando ele fala, ouvistes o que foi dito, ele não está citando as Escrituras. A gente viu semana passada. Como é que Jesus cita as Escrituras? Está lá no verso 17. Lei e os profetas, ou está escrito na lei e nos profetas, disse Moisés, disse fulano. É assim que Jesus cita as Escrituras. Então, o primeiro ponto isso aqui é tradição oral, ouvistes o que foi dito. E os caras, como a Karine falou, eles eram muito malandrinhos, né? Eles adaptavam alguma coisa que tinha sido, que é da lei, da Torá, só que para as conveniências próprias deles. Como, por exemplo, o divórcio é uma coisa que foi instituída, infelizmente, por Deus, frente, né, à entrada do pecado, só que tinha regras. O que eles fizeram, que a gente viu na semana passada? Olha, então, se você der carta de repúdio para a mulher, você pode separar dela por qualquer motivo. Isso aí eles mudaram. Vamos entender esse negócio da vingança aqui. Olho por olho, dente por dente, a famosa lá lei de Talião, né, que vem lá do latim, né, a lei dos iguais, é você, né, revidar na mesma proporção. Só que, aí que está a beleza da Bíblia. Se você olhar lá no verso 28, as referências desse verso, lá do Antigo Testamento, sabe que algumas Bíblias têm uma letra ou um númerozinho que te referencia a outras passagens? A gente vai lá para Levíticos 24, por aí. O que estava sendo dito lá? Realmente, lá está dito, olho por olho, dente por dente. Só que se a gente lê tudo, não é
a instrução não era que o israelita fosse lá e ele fizesse isso. Ele deveria levar para uma comissão de anciãos lá do povo de Israel, da tribo, né? Uma comissão, um grupo, né? de pessoas empossadas de autoridade, e essas pessoas iam determinar qual era a pena. Na verdade, o que estava no contexto, a essência aí do olho por olho, dente por dente? Que a punição tem que ser proporcional ao delito cometido. É a mesma coisa que tem hoje, né? O cara matou, então ele tem 30 anos de prisão. Não significa que ele, né, que o cara tem que pagar com a vida. Não era isso que acontecia lá, né? Então, o que que eles fizeram, né? Eles adaptaram, né, para as conveniências e dizendo, olha, esquece esse negócio de levar lá para uma comissão, né, para um grupo que vai julgar o caso. Eles adaptaram na tradição oral, não. Cada um pode resolver as suas desavenças olho por olho, dente por dente. Então, na verdade, Jesus está corrigindo esse erro. Nenhuma vingança é justificada individualmente. Tem problemas? Tem. Leve para o grupo, né? Leve para a comissão, para o grupo lá de pessoas que vão analisar a situação. E quando tem lá o olho por olho, dente por dente, significa que a punição tem que ser equivalente ao delito. Só isso. Né? Jesus estava quebrando essa história de cada um sair pela força resolvendo seus problemas, usando a vingança, usando a força. Então eu entendo dessa forma. Rodolfo, quer falar alguma coisa? Ah, não tem nada para acrescentar mais, não. Acho que o Fábio já fez um belo apanhado aí de todas essas circunstâncias aí. Eu acho interessante assim que essa questão assim que me chama a atenção, né? A minha leitura é muito mais humana, né? De como a gente vai mudando interpretações, ou dando interpretações, ou a gente coloca assim recortes que justificam, na verdade, certas posturas que são incoerentes totalmente com a visão bíblica de Deus, do caráter divino, né? Então a gente vai usando palavras divinas recortadas e fora de contexto e mal interpretadas para justificar ações desumanizadas, ações aí que a gente observa tão comum, a gente vê uma coisa tão recorrente na Bíblia, a gente percebe que é cíclico, né? Vai continuando repetindo, a gente vai usando uma linguagem diferente, um jeito diferente, mas é tão corriqueiro. Então, aqui é Jesus falando assim, atenção com a lei. A lei a gente ouve muito, né? Tem as interpretações. Eu falei isso até para a Roberta esses dias. Eu falei assim que não foi nem para a Roberta, foi para um outro amigo meu que veio aqui em casa. Eu falei assim, a gente nunca deve se basear, às vezes, numa pessoa que a gente ouve, né? Que ele falou para mim assim, mas e um pastor, uma pessoa que tem mais conhecimento que eu? Né, um pastor, ele está lá na igreja, a igreja tem um monte de membro, então ele deve estar falando a verdade. Aí eu falei, não, e aqui a gente tem o maior exemplo, né? Que eram as autoridades religiosas da época que patenteavam tudo isso, essas interpretações como legais. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: cuidado, tem muita gente falando o meu nome, tem muita gente interpretando aí, mas eu estou trazendo aqui para vocês o que é. E ele falou assim: antes que vocês me acusem, eu não vim para tirar um tio da lei. Eu só vim para cumprir, e ensinar vocês a cumprirem a lei, porque vocês gostam de mudar aí por conta dos seus interesses, né? Vocês querem vingar, então é tudo contra, né, o que a gente vê ali do caráter divino. Vocês querem vingar, vocês querem adulterar, vocês querem ceder aos desejos, e não é bem assim, né? Vocês criam regrinhas aí para parecer que são santos, mas não é bem assim, né? E aí a gente vai ler aqui no 43, segue aí no versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso nem está escrito na Bíblia, isso realmente é só oral, assim, nem é recortado, né? Já é uma criação, e vamos dizer assim, judaica, para ter uma raiva mesmo do romano, né? Para ter a raiva mesmo do. Aquela concepção judaica de que eles eram um povo escolhido e que eles eram superior ao resto, né? Assim, que eles eram os queridinhos de Deus na face da terra e que o resto é o resto, né? Então, assim, tem muito essa coisa
do judeu daquela época de achar que ele era o que ia ter o Messias, escolhido, os descendentes de Abraão, né? Então, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho porque eu sou superior, então aqueles outros ali são realmente ralezinha, né? E Deus sempre fala na Bíblia que ele escolheu é, o povo dele, não porque fosse um povo incrível, ou porque fosse um povo maravilhoso, porque ele ainda fala na Bíblia, vocês nem eram grande coisa, vocês nem eram grande coisa, mas eu escolhi vocês para vocês me representarem, porque vocês aceitaram comigo caminhar aqui, e para vocês me representarem, para vocês servirem aos outros. Então, assim, Deus, quando escolhe a gente, em qualquer situação da Bíblia, em qualquer situação é para servir. Não é para você ser o queridinho de Deus, não é para você ser ali o filho predileto. Na verdade, é para você ser ainda o mais cobrado, porque você é aquele que tem que mostrar o caráter de Deus para os outros, porque é por meio de você que as outras pessoas vão ver o amor dele. Então, aqui eles estavam já patenteando uma ideia na população, da tradição, de que eles eram os favoritinhos, né? Aí Jesus continua no versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Acho lindo isso. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Lembrando que eles odiavam os gentios e os publicanos. Então Jesus já fala assim, ó, os que vocês já consideram aí as ralé, eles fazem igualzinho vocês. Eles fazem igualzinho vocês, né? Assim, vocês estão achando que vocês são ótimos, mas isso que vocês estão fazendo, o seu coleguinha ali do lado também faz. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. É, e eu acho interessante aqui nessa parte, eu queria pontuar com vocês, né? Ele fala para a gente orar pelos que perseguem a gente, por aqueles que colocam dificuldades na nossa vida, por aqueles que às vezes caluniam, fazem fofoca, por aqueles que às vezes destroem, fazem maldade. E como a gente tem isso hoje, né? Aqueles que puxam o tapete, todos esses, né? Pensa aí numa lista que você tem a lista de Schindler. A lista de Schindler era boa porque te salvava, mas a gente tem uma lista do paredão, né? A lista do paredão das pessoas que feriram a gente, que machucaram, é, que às vezes puxaram nosso tapete, caluniaram, fizeram fofoca. O que ele pede é para você amar essas pessoas e orar, né? Porque ele mesmo, Pai Celeste, que é o nosso modelo, que é Deus, ele manda chuva, manda sol, ele cuida para bons e maus, né? A gente até brinca aqui no grupo de oração aqui, né, que quando alguém vai falar, às vezes vem aquele ímpeto da fofoca para a gente falar mal de alguém, aí a gente brinca aqui. Você sabia que Jesus morreu por ela também, né? Sabia que Jesus morreu por ele também. Eu falo isso muito para as crianças aqui em casa, né? Assim, quando chegavam aqui, falavam, eu odeio fulano de tal. Aí eu falei, você sabia que Jesus morreu por ela também, por você, inclusive falando uma coisa dessa. E aí a gente vai entendendo que a gente não é melhor que ninguém, né? Que é o que está falando aqui. Você acha que você é melhor porque você cumpre algumas coisas, ou porque eu te dei uma missão especial, isso não te faz melhor. Isso, na verdade, traz mais responsabilidade. E você deveria ser o que deveria estar mostrando o meu amor para eles. E o meu amor é esse. O meu amor, ele não está olhando se o outro é bonzinho comigo. Agora, veja bem, né? O próprio povo lá que matou Jesus, que essa situação cultural da época, e ele estava ali amando e ensinando, né? Então, assim, pessoas que fizeram mal, fazem mal. Tem pessoas hoje em dia que fazem tudo contraditório ao que Deus pede, fazem essas coisas de estupro que a gente vê, essas coisas de guerra aí que a gente vê, e Deus
continuo amando elas. É difícil para a gente entender isso, até para eu falar é difícil isso, né? E o que Deus está falando aqui, assim, às vezes você se acha muito melhor porque você está na sua vidinha achando que você está bem, nessa santidade sua, mas cuidado, fulano de tal também faz isso, ciclano também ali faz, cuidado. Sabe aquele grupo que você acha o pior? Aqui eram os publicanos e os gentios. Se fosse para mim, seriam os estupradores e abusadores sexuais. Então, você está achando que você é melhor que eles? Aí fala assim, lembra que eu mando chuva, eu mando sol, eu mando, né? Eu perdoo você, perdoo ele, né? Então, essa é vamos dizer assim, o nível, a régua, como diz o Fábio, de Deus. E aí ele termina bem essa fase, né? Essa sessão das bem-aventuranças. Ele termina bem, explicando bem qual é a régua para a gente, que está ali, ó. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Só isso, gente. Tá tranquilo. Mas aqui está todo o segredo. E ele vem caminhando até aqui para a gente entender que isso não está baseado nos nossos próprios méritos, né? Não está baseado no que a gente acha que tem que ser santo, criando virtudes e desenvolvendo virtudes, ou se criando, por exemplo, como chama aquelas pessoas, como chama aquilo, gente, que fala assim, por exemplo, às vezes 3 Ave Marias e penitência, né? Tipo, pagando penitência, a gente só consegue ser perfeito, e aqui está falando, quando a gente está conectado ao Pai Celeste, né? E eu gosto quando ele fala Pai, porque Pai na Bíblia ele está chamando a gente de filho. Ele está falando que a gente tem a mesma natureza, ele está reclamando a nossa natureza de imagem e semelhança. E a Bíblia, quando fala dele como pai e fala a gente como filho, está falando que a gente veio dele, que a gente é criatura, que a gente é imagem e semelhança. Na Bíblia sempre vai ter esse bate-bola. E o que ele está querendo lembrar aqui é assim: você é perfeito porque eu te criei perfeito. Eu te criei como meu filho, como minha imagem e semelhança. Mas para isso você tem que aceitar ser filho. E para aceitar ser filho é submeter a sua vontade à minha, né? Estar ligado comigo, né? Quando ele fala aqui nessa sessão ele fala para que no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Então assim, ele é pai, mas a gente precisa se tornar filho, aceitar ser filho. Eu vou falar disso daqui a pouco aqui também, né? Aceitar ser filho, é aceitar participar dessa natureza, é aceitar se tornar a semelhança de Cristo, e isso só vem a partir de quando a gente aceita essa condição de filho, né? De assumir ali a obediência e a vontade, porque aí é Ele agindo em nós, né? A Bíblia sempre vai trazer essa relação de pai e filho para dizer de submissão, confiança, obediência e o agir dele em nós, o agir dele cuidando, protegendo e guiando a nossa vida. Comentários, dúvidas, sugestões? Karine, estou apavorada. Nossa Senhora. Tá com medo, Suzana? Estou morrendo de medo. Já começou a aula passada. Eu digo, meu Deus, é muita coisa. É muita exigência. Mas assim, acho que o melhor mesmo, que eu acho que ele vai trabalhar bem aqui no Sermão do Monte, é que o trabalho é dele. O nosso único trabalho é aceitar submeter a nossa vida a ele. Que quando a gente assume esse papel de filho, né, de submissão ali com ele, ele pode agir. Porque enquanto a gente tem essa estrutura de achar que, né, o ouviste o que foi dito, ou seja, criar as nossas visões de mundo, as nossas interpretações, está baseado no que a gente acha que é santo, a gente realmente não consegue. A gente não consegue mesmo. Aí é impossível, aí fica pesado, né? Aí o que ele vai trabalhar aqui é, na verdade, assim, ele está dando aqui chibatada mesmo no povo, mas para dizer para eles, olha, eu vim para que eu estou mostrando para vocês aonde vocês estão. E agora eu vou. Ele jogou no poço e agora ele vai reconstruindo ali, e ele vai terminar o Sermão do Monte dando esperança, o novo caminho, que significa estar no reino dele. Então, não fica desesperada, não, que a gente continua aqui, acho que vai dar certo. Tomara, viu? Você fala, então, é mais a entrega. É Seria mais a entrega, entrega. Tá. totalmente a entrega.
Alguém mais tem algum comentário, quer fazer alguma Ô, pergunta? Ká, você tá me ouvindo? Tô Agora, sim. eu acho que, no final das contas, gira, não sei se me corrige se eu tô errada. No final das contas, você acaba se colocando no lugar do outro. Se você pensar no outro, todas essas leis você vai acabar cumprindo, né? Uhum. O adultério, você gostaria que fosse com você? É, o não matarás, não furtarás, não qualquer das dos seis mandamentos, automaticamente, se você se colocar do outro lado, a regra é simples, né? O difícil é você estar ali todo dia. Mas eu acho que é isso, né? Você se policiar, tá sempre colocando no lugar do outro. Você acaba, sei lá, não sei se eu Não, eu tô acho que você está, viajando. não, acho que você está certa. E eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, que eu acho que a situação ali que Jesus estava falando era até mais grave, porque assim, eles estavam num nível abaixo disso, eles nem reconheciam o outro, eles achavam que o outro era lixo. Então, assim, os gentios e Hum, os publicanos, eles nem viam como um outro, eles esqueciam até que eles eram filhos de Deus da mesma forma. Sabe? Era uhum, muito grave. E a gente faz isso, né? Hoje a gente vê o mundo todo nessa polarização fazendo exatamente a mesma coisa, achando assim, eu sou francês, eu sou não sei o quê, você é lixo, você é menos, né? Eu uhum. lembro uma cena, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas eu lembro uma cena que passou, deve fazer por volta de 10 anos essa cena, ela nunca saiu da minha cabeça. A Filipe era bebezica, assim, tava passando no jornal na hora do almoço, jornal hoje. Eu já não assisto jornal, principalmente da Globo, já faz muito tempo, mas o Thiago gosta. E eu lembro que ele estava assistindo e eu passei na sala. E aí tinha uma cena de pessoas em Veneza, num barco, é, um imigrante da África tinha caído do barco. As pessoas, ao invés de salvar esse imigrante, eles começaram a xingar, a falar negro, macaco, morre mesmo. E isso faz uns 9 anos, mais ou menos, assim. E eu lembro que eu vi aquela cena, eu tive vontade de vomitar. Eu chorei, e eu lembro que eu falei assim, definitivamente a gente chegou na época em que assim, não tem mais salvação, né? Quando você olha para um outro ser humano que ele morreu, gente, o cara morreu na frente de todo mundo afogado. E o mais triste foi o jornal passar isso, passar a imagem na hora do almoço, crianças podiam estar assistindo, e passar a notícia, sabe? E passou a cena, não passou ele morrendo, mas passou ele afogando e todo mundo gritando. Eu falei assim, a gente realmente não entendeu nada, né? E continua, e todo um discurso humanista, né? A gente pensa assim, como a gente evoluiu, a gente não evoluiu nada, a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa com roupagens diferentes, nem reconhecer o outro, a gente nem vê o outro, né? Que é muito mais grave, assim, eu acho. Eu acho que você ainda é evoluída, Rô, porque você ainda vê o outro, mas tem um monte de gente que nem vê o outro, que imagina que tristeza Não, tem nessa razão, situação, tem né? razão. Alguém mais? Colocar um ponto, Karine, dentro dessa linha da Roberta, enxergar o outro, né? A história que você contou, o exemplo, né? Uma pessoa que estava numa situação de dificuldade, mas trazendo o que Jesus pede aqui nesse último do amor ao próximo, amai os vossos inimigos, né? Parece uma coisa inimaginável, né? E aí do que a Suzana falou, será que é possível? Estou cada vez, né? Tô ficando mais aflita aqui. Mas quando a gente vê demonstrações práticas disso, a gente muda a nossa visão. Eu me lembro de um podcast que o Rodrigo Silva, sabe aquele arqueólogo? Uhum, Ele contou num dos podcasts de um tribunal que ele viu. Tem no YouTube, depois eu procuro, eu mando para vocês. Era, na verdade, o julgamento de um psicopata de Green River,
E é um cara que tinha matado mais de 40 mulheres, de forma assim, matado e abusado, né? De forma assim, totalmente selvagem, né? E aí ele foi para júri popular. E lá nos Estados Unidos é permitido, né, que os jurados eles se manifestem ali. Então o vídeo mostra, né? Tem tudo isso lá. O vídeo mostra as pessoas falando: você deve morrer, você tem que ir para o inferno, eu odeio você. Se eu pudesse, eu picaria você, você é um monstro, né? E falando um monte de coisas, né? E ele olha para as pessoas assim, frio, sem nenhum sentimento, absolutamente desprovido de sentimento. Psicopata, o cara foi diagnosticado como psicopata. De repente vai ali pro microfone um senhor, barba grande assim, branca, meio gordinho, de suspensório, com a voz embargada, ele diz assim: eu sou um cristão. O Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus pediu para nós, que é perdoar. Essas pessoas aqui odeiam o Senhor, odeiam você. E você assassinou a minha filha, mas eu perdoo você. Sinta-se perdoado. Sabe o que aconteceu com o cara, o psicopata? O cara chora. Por quê? Ele viu uma Eu demonstração vi. prática da graça, viu, Roberto? Uma demonstração prática da graça em ação. Isso é possível para seres humanos? Não. Mas seres humanos revestidos do poder de Deus por meio do Espírito Santo, isso é possível. E assim, foi absolutamente sincero ali do que ele estava dizendo. Ele não precisa falar nada ali se ele não pensasse dessa forma. Então, olha como a graça, né, e o perdão, né, e o amor aos inimigos consegue chegar a lugares aonde, né, qualquer tentativa humana não chegaria. O cara era totalmente frio, calculista, né, e não esboçava qualquer reação. Mas quando ele sente a graça ali tocando, isso é divino. Então, assim, Jesus está pedindo alguma coisa que é sim impossível para seres humanos que não o têm como o guia da sua vida, que não o tem habitando no seu coração. Isso é possível para seres humanos que realmente foram transformados ou são transformados diariamente pelo poder e pela mesma graça de Deus. Então a gente não precisa se preocupar. Né? E quando ele diz lá no final, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, ele não está pedindo uma coisa impossível, né, alguma coisa que não dá para fazer, mas isso, o perfeito aqui é maturidade espiritual nesse sentido de amar, né, de amar os inimigos, de amar aquelas pessoas, né, que fazem alguma coisa que não são, que a gente, né, não considera melhor. Mas essa é a orientação de Jesus. Perfeito. Obrigada, Fábio. Vamos seguir aqui, então, mudamos para o capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6. E eu vou aqui ler para vocês o versículo 1 até o versículo 4, tá? Aí depois a gente vai fazer aqui uma estrutura diferente. Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 1, tá? De Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Alguém tem a nova versão internacional dessa passagem? Era só se tivesse. Se alguém tiver, fale aí. Eu tenho aqui a nova versão, só que eu não abri. Mas eu vou falar sobre ela aqui. O que ele vai falar agora, Jesus, ele estava falando sobre as tradições, as interpretações da Bíblia. Agora ele vai falar de uma outra questão da prática, de como você pratica a sua religião, né? Que às vezes ele estava falando das interpretações, agora ele vai falar das práticas que eram comuns naquela época, né? Assim, de mostrar que eram muito santos, de que eram muito perfeitos. E ele vai falar assim: cuidado, porque às vezes você está fazendo tudo isso, mas você está fazendo a vossa justiça. Ou seja, você está fazendo uma justiça por você mesmo, né? Você está criando regrinhas e você está criando formas de se comportar na sua religião que estão baseadas só no seu egoísmo, só no seu jeito de interpretar. Então ele fala assim: olha, até agora eu já estou dando atenção para você com as falsas interpretações.
Agora, vou falar para você, cuidado com... Você está ouvindo dos outros, né? As falsas interpretações. Agora, cuidado você com a sua prática, porque muitas das suas práticas estão falando só de você e não de Deus. Estão falando dos seus desejos, das suas necessidades, do seu egoísmo. E não é isso que é o que eu quero aqui. E ele vai dar alguns exemplos. Ele vai falar de dar esmolas, de como orar e como jejuar, que eram práticas comuns naquele tempo das pessoas ditas religiosas. Então, quando você pensa numa pessoa religiosa naquele tempo, olha, esse vai na igreja, esse aí, ó, é santo mesmo. Olha, vai na igreja toda semana, vai na sinagoga, olha, ele dá esmola. Você ouve ali, você vê ele na rua, que pessoa que dá esmola, ajuda os outros. Olha, passa necessidade, ajuda as viúvas, ajuda todo mundo. É uma pessoa assim muito ligada, faz projeto social, vai lá no bairro, faz umas ajudas, né? Então, assim, é uma pessoa muito que faz o bem. Olha, também ajuda na igreja, mão dada, viu? Olha lá, você vê o tanto que dá de oferta, o tanto que ajuda na igreja, o tanto que faz de coisa na igreja. E olha lá a prática dele na igreja, como fala bem, como ora lá, que é uma coisa que eu olho e fico vendo, gente, que essa daí é santo. E o jejuar deles, né? Na época, era um costume de jejuar. Então, a pessoa, quando estava jejuando, fazia uma cara de sofrimento, como assim: olha como eu sou santo, olha como eu faço tudo perfeito, né? E o que Jesus vai falar para eles são essas três práticas muito comuns que eram consideradas, assim, o termômetro do verdadeiro cristão, não cristão naquela época, né? Mas do verdadeiro judeu ali, da pessoa que era ligada a Cristo. E ele vai dizer: olha, esse termômetro que vocês estão usando só está dizendo o quanto vocês estão baseados em vocês mesmos, estão ligados em vocês mesmos. Não é isso que é o que é pedido. E ele vai dar aqui a correção desses comportamentos. Então, vamos ler agora o das esmolas, que está no versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, né? Falando assim, ó, não fica anunciando para todo mundo, né? Porque queria mostrar para os outros que está fazendo doação, que está fazendo bem, que está ajudando as viúvas, que está ajudando as crianças. Então, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, os mentirosos, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, assim, que eles faziam esses atos, né, de bondade, simplesmente para ter aplauso, né, que fala assim, eles eram hipócritas, né, fazem atos de bondade para serem vistos, para serem considerados santos, né, e aí o que Jesus está falando aqui, que os atos de bondade devem ser ocultos no sentido assim, você não tem que, você pode fazer a olhos nus, obviamente, não é isso que está escrito aqui, né? O que ele está querendo dizer é que você não tem que ser para sua glorificação própria. E quando a gente tem essa visão, esse entendimento, o seu próprio ato, por mais que seja público, ele é feito para Deus, ele é feito para a honra e glória dele. E quando isso é feito, a recompensa está falando aqui, né? Que o Senhor, o seu Pai, te vê isso e te recompensa. Né? Então, assim, mesmo que você faça ali um ato de bondade, até mais oculto, vamos dizer assim, dando um exemplo, os resultados no seu caráter nunca vão ser ocultos também. Então, assim, o que ele está querendo dizer é que quando é feito com o coração, que não está voltado para a glorificação, para mostrar a santidade para si próprio, mas porque está profundamente conectado a Cristo, na presença do reino dele, entender o reino dele, é submetido à vontade de Cristo, na verdade, você é quem ganha a recompensa. Né? Você dá a esmola, você faz a bondade, mas a recompensa é no teu caráter, a recompensa é na tua vida. Né? Assim, a Bíblia sempre vai dizer isso, né? Que o que você planta, você colhe.
Não no sentido de que você vai plantar, dar dinheiro para os outros, vai ganhar dinheiro, não é isso. É no sentido que quando você dá para alguém, você também está recebendo ali muito mais até do que você está dando. Você está recebendo bênçãos, você está recebendo o amor do seu pai, que viu que você fez isso para o próximo com o mesmo coração desprendido que você tem em relação a tudo na sua vida. E aí você está dizendo que o teu coração é totalmente entregue a ele, e ele pode operar, né? Então, essa sessão da esmola, do orar e do jejuar vai falar basicamente disso. Eu vou ler com vocês o do orar aqui, porque eu quero terminar hoje pelo menos o Pai Nosso. E aí a gente continua depois, porque tem muita coisa aqui, então a gente começa o Pai Nosso, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 5. Todo mundo lendo aí o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Novamente, os hipócritas, os mentirosos, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos por homens. Então, assim, você fazendo para os outros. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Antes mesmo, o mesmo foi meu, antes que lhe o peçais. Aqui, então, a gente já tem um duplo ao, né? Se a gente já estava, igual a Suzana, preocupado, aí a gente chega aqui e fala, ixi, o que eu aprendi está um pouco estranho aqui, né? O que eu aprendi às vezes a respeito de oração, né? Assim, o que que é oração para Deus, né? O que que é oração? O que que significa isso? E aqui ele está ensinando o povo também a recalibrar ali o que que é a oração. A oração é fundamental na nossa vida com Deus. É o telefone direto que a gente tem com Ele, né? É o nosso respirar da alma, é a nossa ligação. É literalmente uma ligação, é o telefone. Quando você faz uma ligação e você cria ligação de novo ali com Ele, né? E aqui tinham pessoas que usavam esse momento da oração para dizer que eram santos, né? Então, assim, não estavam focados ali realmente em conversar com Deus, mas estavam querendo mostrar uma santidade, ou queriam falar ali que eram os mais ligados a Deus, mas na verdade era para mostrar para os outros. Então, eles oravam em público e faziam shows, encenações ali a respeito de: olhem como eu estou falando com Deus. E Jesus chama esse povo de hipócrita, né? Começa aí. E ele fala assim: olha, para conversar comigo é muito fácil. Você não precisa fazer em público para mostrar para os outros. Nem repetir, ficar palavras que nem mantra, né? Porque parece que eu sou surdo, parece que vocês vão ficar repetindo e eu vou me convencer. E aí, quando ele fala que nem os gentios, ele está falando dos pagãos, né? Assim, pagão tinha uma relação com divindade de que você tinha que comprar divindade. Então, você oferecia sacrifícios, fazia mantras, oferecia coisas lá para os deuses deles, a fim de apaziguar esses deuses, a fim de comprar esses deuses. Tem uma relação com os deuses em que eu te dou para você se agradar de mim e você me retribuir, né? Então, ele fala aqui das vãs repetições, ele fala assim: olha, vocês não precisam ficar repetindo, porque eu já sei o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Eu já sei que eu que criei você. Eu que criei você com suas necessidades, com seus desejos. Eu conheço a sua vida. Lá em Salmo 139 vai falar que conhece a gente desde quando a gente era uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, que ele sabe os fios da nossa cabeça contados, que ele sabe nada, ele conhece a gente desde a barriga da nossa mãe. Esse é o nível de amor e conhecimento que ele tem por nós. Então, ele conhece as nossas necessidades. Então, a gente não precisa ficar convencendo Deus das coisas na oração. O que ele quer é conversar com ele,
né? Quando ele fala em secreto, não significa que você tem que orar sempre em secreto. O que ele está querendo dizer é assim, não fique tentando mostrar para os outros que você está orando, não fique me tratando como um Deus igual os gentios que fica tentando negociar, mas conversa comigo, abre seu coração, vai para um lugar em que você esteja comigo, em que você não precise estar preocupado com mais nada, em que você vá para falar comigo e eu possa conversar com você, que você possa abrir o seu coração e eu possa te ouvir e te falar, e que você principalmente possa me escutar, né? E aí vem a oração que ele ensina a gente, um modelo de oração para que a gente tenha esse modelo. Significa que a gente tem que repetir esse modelo? Não, não é uma vã repetição. Ele deu um modelo, mas que a partir desse modelo a gente entenda os aspectos centrais envolvidos numa oração e para que a gente possa se comunicar com ele de uma forma cada vez mais íntima, de uma forma cada vez mais reconhecendo quem é ele na nossa vida e colocando a gente numa postura de submissão frente a esse Deus, esse Criador e esse Pai. Né? Então, esse é o modelo, não é para a gente ficar repetindo, né? Igual assim, vou fazer 10 Pai Nosso. Não é esse o propósito. O propósito é justamente que não tenha repetição, mas que tenha do seu coração. E eu queria que alguém lesse para mim, do versículo 9 até o 15. Bom, eu vou lendo então. Muito bem, Laís. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. 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 Bem, lindo, né? Agora a gente tem um modelo. Eu vou destrinchar um pouquinho com vocês aqui. Fábio e Rodolfo, se quiserem falar, se alguém quiser me interromper, pode me interromper, tá? Que eu já estou falante, né? Assim, para não cansar vocês. Aí, eu vou dizer para vocês que daria para a gente fazer um estudo só sobre essa oração, né? De tão linda que ela é, de tanto significado que ela contém. Só que eu vou lançar aqui ideias de reflexão para vocês estudarem aí. A Rô falou aqui que adoraria. A gente volta nessa oração. Dá para falar muita coisa dela aí, né? Ela é simples, mas ela tem grandes significados, né? Eu vou dar aqui algumas pinceladas e coisas que forem surgindo aí no coração de vocês, podem compartilhar aqui também, tá? Então ele fala, portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa, ele já não começa com uma figura de Deus lá distante, ele já começa com a palavra Pai nosso, Pai. É esse o nível de intimidade e de relacionamento que ele convida a gente. Ele não quer que a gente trate ele como uma figura distante, como uma figura de um Deus que é inacessível. É Pai nosso. E aí ele também está convidando a gente para ser filho, né? E assim, não tem como. A Roberta já me ouviu falar isso umas 20 vezes, e eu vou falar isso de novo. Não tem como falar de Pai Nosso e não lembrar da história do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. A gente vai falar dessa parábola mais vezes, mas na parábola do filho pródigo a gente tem um pai muito rico, que um dos filhos pede a herança e quer o direito dele de não ser mais filho, né? Quer pegar o dinheiro e quer ir para o mundo, quer se desvencilhar daquele relacionamento, quer seguir seus próprios caminhos, seus próprios desejos.
e sai ali, pede a herança em vida e vai fazer as suas vontades, né? Então, assim, ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo, e no final da parábola é justamente esse o discurso que ele tem com o filho que fica. Ele fala: tudo que é meu é seu, tudo que eu tenho é seu, né? Tudo assim. Só que a gente vê um filho que se recusa à submissão, a assumir o seu papel como filho e vai embora, né? Ele vai embora. E não adianta nada ter um pai quando você não quer ser filho, né? Então, assim, pai ele sempre vai ser. Mas será que a gente quer ser filho? Será que a gente aceita ser filho? E aceitar ser filho me lembra também uma outra metáfora. Os herdeiros do príncipe Charles, que agora é rei Charles. Os herdeiros, né? A gente tem dois herdeiros ali, que é o Harry e o William. Um aceitou ser herdeiro e o outro não quis ser herdeiro. Falou: olha, cansei, não quero ser essa coisa de herdeiro, quero seguir meus próprios caminhos, quero seguir minha própria vida, não quero esse negócio de herdeiro, não. Tem muito protocolo, tem que seguir, tem que etc. E o William, ele aceitou ali o papel de herdeiro dele, sabendo que, como papel de herdeiro, ele tinha que assumir certas responsabilidades, certas funções e certos caminhos, né? Então, a gente percebe aqui que quando ele fala Pai Nosso, ele aproxima e ele convida a gente para um relacionamento de pai e filho, e a gente tem que aceitar ser filho. Porque tem muita gente que não quer ser filho dele, não, só quer ser filho dele na hora que está lá nos perrengues da vida, né? Que é muitas vezes, quando está tudo bem na vida, quer ser que nem o filho pródigo ou o príncipe Harry, vai seguir os próprios caminhos, os desejos e etc. Aí, na hora que está errado, que nem aconteceu com o filho pródigo lá, que ficou lá comendo comida de porco, aí lembra que tem um pai. E lembra que lá na casa do pai não passava fome, que lá na casa do pai estava tudo ok, era bom que até o menor do servo ali era bem tratado. E aí ele volta, né? Ele volta. Então, muitas vezes a gente faz esse papel também, né? De que quando tudo está bem na nossa vida, quando a gente está tudo ali nos nossos desejos, a gente nem lembra que tem pai. Aí, na hora da dificuldade, a gente volta. Então, aqui o convite é para a gente se colocar no papel de filho. E um filho, ele é obediente, né? Então, assim, Pai Nosso, eu sou seu pai, aproxima de mim, mas você é meu filho também, né? E lembre-se disso. Lembre-se que você precisa ser obediente. Lembre-se que você precisa saber que minha vontade é sempre melhor e maior do que a sua e que eu vou cuidar de você. E que tudo aqui que eu fiz é seu. Eu fiz para você, mas você precisa estar junto comigo. Então, Pai nosso que estás nos céus, né? Entendendo assim quem é ele e quem sou eu, né? Então a gente primeiro entende que ele é pai, que ele é próximo que seu filho. Mas peraí, ele não é meu colega, né? Ele não é meu colega, ele não é humano no sentido de deuses criados. Ele não está aqui nessa lógica de mundo em que a gente cria deuses, né? A gente vê muitos filósofos e pessoas falando que os deuses são criações humanas. Deuses, sim. O Deus do céu, não. Né? O Deus do céu, não. Tem muito Deus mesmo que é criação humana. E a gente adora criar Deus. E, aliás, a gente adora criar Deus para os nossos desejos, para as nossas necessidades, né? Algo que se encaixe melhor na nossa vida. Só que esse Deus, apesar de muito próximo e chamar a gente para esse relacionamento, ele está nos céus. Ele é acima de tudo. Ele está acima do meu humanismo, da minha centralização na minha existência, na minha centralização histórica e cultural do que eu tenho aqui. Ele é soberano, ele está acima de tudo. E é santificado o nome dele, né? A gente já viu lá nos 10 Mandamentos que o nome de Deus é o caráter dele, vocês lembram? Então está querendo dizer que ele é acima de tudo e o caráter dele é santo, né? Santificado o seu nome, é saber que ele é perfeito, ele é justo. Ele não é um Deus melindroso
que nem eu estava vendo esses dias, nem é Deus, né? Estava vendo Thor. Aí tem um Zeus no filme do Thor. Aí eu falava, gente, esse Zeus, o Zeus matava todo mundo, era melindroso, namorador. Então, assim, ele tinha todas as características humanas, né? Assim, era um Deus que não tinha nada de santo ali, né? Ele era um Deus que compartilhava todas as características humanas. O que está querendo dizer é o seguinte: Deus é próximo, Deus ele te ama, ele é o seu pai, mas ele está acima de tudo e ele é santo. Ele é santo, ele tem todas as características de bondade e amor nele. E o nome dele, que é o caráter dele, é santo. Então, saber quem é você e saber quem é Deus, né? Então, isso não remete ali nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos, né? Quando a gente vê os primeiros mandamentos, está falando justamente da nossa relação com Deus, saber quem é Deus e saber quem eu sou. Tem um eco aqui gigante na minha cabeça, lembrando de quem é Deus. Porque às vezes a gente esquece nessa relação quem é Deus, a gente acha que a gente quer mandar, ó Deus, eu estou com esses problemas aqui hoje, então eu queria que o Senhor resolvesse. Né? A gente tem essa tendência de achar que Deus está ali para nossas necessidades. Aí a gente pode ir para o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiro eu reconheço que Deus é meu pai. Eu me coloco na condição de filho. Eu sei que ele é superior a tudo. Eu sei o meu local como criatura e sei o dele como criador. E aí eu peço para vir o reino dele, para fazer a vontade dele, assim na terra como no céu. Porque a vontade dele é soberana, não só nessa terra, mas em todos os universos, em todas as galáxias e constelações e universos possíveis e imagináveis, a vontade dele é superior. E quando eu falo venha o teu reino, eu estou querendo chamar Deus para dirigir minha vida. Eu estou entregando, isso é fundamental na nossa oração, que a gente saiba quem ele é e ao mesmo tempo a gente se submeta voluntariamente. E lembre-se disso. A relação com Deus nunca é emocional, no sentido de que ele vai apelar para suas emoções. Ele sempre vai te apelar para a razão e para o centro de escolha. Então, assim, nunca é algo que é levado por movimentos, assim, sabe, de grandes emoções. Ele chama você para justamente entender o local das emoções, mas que você tem que usar a sua razão. Então, quando você diz, vem o teu reino e você convida, é você racionalmente dizendo, Senhor, eu me submeto a ti. Eu me submeto à tua vontade, porque eu já entendi que a tua vontade é soberana. A sua vontade é soberana em todos os universos, porque é o melhor para mim. Você me criou, você sabe o que é melhor para mim e eu me submeto. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, que a vontade dele na terra e nos céus, ou seja, em todos os lugares, é soberana. E eu voluntariamente convido ele para entrar na minha vida e fazer a minha vida, deixar a minha vida sob domínio dele. Quando a gente deixa sob domínio dele, é como se a gente estivesse vivendo no reino dele, que é um domínio, né? O domínio da minha mente, o domínio do meu coração está a ele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E eu gosto do pão nosso porque está falando das nossas necessidades, né? Todos nós temos necessidades. E a gente acha que é a gente que cuida das nossas necessidades. Então, a partir de hoje, se você acha que é você que paga seu aluguel, mude de vida. É Deus que permite você. Lembra? Tudo é dele. Você mora na terra que ele criou. Você tem o sol que ele criou e ele manda para os bons e para os maus. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe que você tem que pagar aluguel. Ele sabe que você tem problema para pagar você tem que pagar o imposto, o seguro de vida. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe daquilo que cala no seu coração. Ele sabe que você precisa comer, que você precisa dormir, que ele te criou. O problema é que a gente, e ele vai falar isso aqui mais para frente no capítulo 6, a gente fica correndo como se fosse responsabilidade nossa isso. E o que ele quer dizer é que, assim, lembra, ou sou eu que providencio tudo. Não está na sua mão de, tira essa ansiedade,
Tira essa ansiedade de achar que é você que controla tudo. Sou eu que providencio. Enquanto você está correndo aí, você não está deixando eu te ajudar. Você não está permitindo que eu cuide de você. Então, lembra que o seu salário vem de mim. Lembra que o seu pão vem de mim. Aliás, tem vários versículos na Bíblia em que o próprio Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Então, assim, você está muito preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir, está preocupado com o seu futuro, como você vai pagar as contas. Lembra que isso daí nem é a sua necessidade principal. A sua necessidade principal é o pão da vida, que sou eu. Então, centraliza em mim as suas necessidades. Aqui é uma reorganização do que Deus está convidando a gente. Ele diz assim, ó, é o seguinte, eu já sei das suas necessidades, eu sei. Só que para de tentar resolver sozinho, lembra que sou eu, joga os seus desejos, as suas necessidades em mim. Joga em mim. Joga em mim, centraliza em mim, conversa comigo. Conversa dos seus problemas, das suas necessidades. Porque quando você reorganiza e diz que eu sou a prioridade, você me convida para cuidar de você, né? Então, por isso, assim, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Eu estou convidando ele para cuidar de mim. Eu estou permitindo e reconhecendo que todas as minhas necessidades, tanto físicas, emocionais e espirituais, vêm dele. E que eu preciso centralizar nele a minha vida. É um convite para suprir as nossas necessidades dessa forma. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como disse o Fábio, esse é um dos mais difíceis de serem exercidos. Mas aqui tem um lembrete incrível para a gente, que assim como Deus nos perdoa, assim como Deus veio neste mundo, né, como Jesus veio neste mundo e morreu pelos nossos pecados, ele está querendo dizer que está tudo perdoado. Que está tudo perdoado, mas que você precisa também exercer esse perdão na sua vida. Porque de nada vai adiantar ele ter vindo aqui e morrido pelos nossos pecados, ter nos perdoado, quando a gente tem um coração de mágoa, de ressentimento com outras pessoas, a gente guarda anos um rancor. Às vezes, outros feriram a gente e a gente fica esperando que essa pessoa venha pedir perdão. O que ele está querendo dizer da atitude do perdão é para a gente entender que esse perdão, a gente não tem que ficar baseado na nossa justiça, a gente tem que basear na graça, a gente tem que basear no não merecimento que, inclusive, a gente não tem e que ele veio e morreu por nós. Então, é assim, ele vai me pagar o que ele fez, ele me fez sofrer. A gente tem que lembrar que é a graça dele de ter vindo e morrido por nós, pelos nossos pecados, que nos perdoou, esse perdão que nos cobre de graça, que foi oferecido a todos no mundo, né? Esse perdão que nos cobre de graça, é essa graça que eu tenho que ter com os outros. Então, ele dá um modelo para a gente, falando assim, olha, é com a mesma graça que eu perdoo você diariamente, é que você também deve ter essa visão na sua vida, com tanto aqueles que você ofendeu, como aqueles que te ofenderam, né? Assim, saber também que você não precisa carregar essa culpa que você carrega por ter, às vezes, prejudicado alguém, né? Então, assim, saiba, eu também te perdoei e eu te cubro com a minha graça. Então, lembre que o meu amor é capaz de curar a sua culpa, o meu amor é capaz de curar o seu ressentimento, porque já foi pago. Então, lembra que a comparação é comigo, é com a minha graça e com o que eu já fiz por você. Então, agora se entrega novamente para que eu possa começar até a operar esse perdão, que, como disse o Fábio, não é de nós, mas é simplesmente quando a gente entrega ali, quando a gente fala, venha o teu reino e a tua vontade, é quando a gente se submete, que é ele que faz isso na gente. Tem um versículo na Bíblia que eu não sei aonde está agora, mas meus amigos que sabem tudo vão me dizer, que fala que Deus efetua que Deus ele faz o querer e o efetuar, né? Ou seja, ele coloca a vontade no nosso coração e ele ainda concretiza todas as mudanças que tem na nossa vida. Vocês sabem onde está escrito isso? É um teste por Fábio e por Rodolfo. Segundo de Filipenses. Filipenses Mia, que meu 2, cunhado 3 a sabe. 14, alguma coisa assim. Filipenses A 3, palestra do Daniel. Não, é capítulo verdade. 2. Capítulo 2, 2. verso não sei o que, mas é 13, 13, 14, 2, alguma coisa 13. assim.
2:13. Guardem o versículo então hoje, Filipenses 2:13. E para a gente terminar, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu nem vou falar muito disso, porque a gente estudou muito tentação aqui. A gente já estudou muito a tentação, que a tentação não vem de Deus, que a tentação vem realmente do mal, né, de Satanás e do mal que está dentro do nosso coração também. Né? Às vezes a gente entra em diálogos com as nossas tentações e a gente já viu que é como Eva fez, que começou a questionar, a gente dá margem para as nossas tentações, que são baseadas muitas vezes nos nossos desejos ali, que não estão santificados. Então, pedir para que Deus atue nas nossas tentações, e Ele tem poder para tirar a gente de toda a tentação. E glória a Deus por isso, porque significa que a gente não está descoberto. O que ele está querendo dizer é assim, ó, você vai ser tentado. Você vai ser tentado pelos seus próprios desejos, pelas suas vontades não santificadas, mas fica tranquilo. É só você confiar em mim, me buscar e se entregar, né, que eu livro você. Eu livro, né? Eu livro você da tentação. E você poderá escolher não ceder à tentação. Né? Se a gente chama Deus para ajudar, tem um exército, né? Um exército aqui que a gente não consegue ver, que se a gente pudesse tirar as escamas aqui que impedem a gente ver o mundo espiritual, a gente conseguiria ver um exército que estaria disposto a lutar para a gente, mas que fica esperando a gente escolher evitar a tentação e sair da tentação. E isso cabe a nós, é uma escolha nossa. E aqui, quando a gente fala não deixeis cair em tentação, a gente está pedindo para que Deus atue na nossa vida. A gente está convidando Ele para entrar. A gente está dizendo assim, Senhor, vem comigo nessa batalha, vem comigo no dia a dia que é difícil, vem comigo nas dificuldades. Às vezes eu começo o dia tão bem, eu falo assim, não, esse dia eu vou ser vitoriosa, eu vou viver o reino de Deus nesse dia, né? Chega na hora do almoço e já xingou 5 no trânsito, já matou uns 10 em pensamento, né? Assim, já está tentando xingar o governo e o imposto, e aí você vê que, na verdade, você fracassou ali, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui na oração é convidando Deus para lutar as batalhas do dia a dia junto com a gente, né? Para não deixar de cair nas tentações. E quando a gente cair nas tentações, saber que a gente é perdoado também, né? Por isso que o perdão vem antes sempre aqui na oração, para lembrar que nós já foi pago o preço, que a graça está lá. E que a tentação, né, tem um versículo na Bíblia que eu também não vou saber onde está escrito, mas está em 1 João, né, que fala que, olha, eu escrevi isso para que vocês não pequem, mas caso vocês pequem, saibam que vocês têm ali o fiador, né, um Deus amoroso que já pagou o preço para vocês. Vocês sabem onde está escrito isso? Hoje eu estou fazendo pegadinhas aqui para saber aonde está escrito. Que é justamente assim, olha, na oração ele já fala, vocês já estão perdoados. Mas na tentação vocês também têm um Deus para salvar vocês, né? Por isso que vem antes o perdão e depois ele fala da tentação. O Fábio já escreveu aí para vocês o versinho que eu falei. E a gente termina a oração reconhecendo de novo de onde que a gente quer estar, quem é o nosso Deus, sabendo quem nós somos. E aí termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabendo que a gente quer viver nesse reino, né? Não no reino dos nossos desejos, nesse reino cheio de injustiça que é aqui a terra, mas que a gente quer viver no reino dele, que é o dos céus, né? O reino dos céus, que é o reino que está acima de tudo, que controla tudo, e na verdade esse final da oração diz bem quem é o dono de tudo, né? Assim, você acha que o dono da Terra é você? Não, ó, lembra, eu criei o mundo, eu criei as galáxias, então o reino é meu, o poder é meu e a glória é minha. Então, assim, eu estou no controle, sou eu que controlo tudo. E quando você reconhece que eu que controlo tudo, que eu sou o criador de tudo, inclusive o seu criador, e que eu sou o seu mantenedor, sou eu que providencio o seu pão, sou eu que te perdoo, sou eu que te ajudo, sou eu que faço tudo. Você só precisa submeter a sua vontade a mim. Então, a mim, toda a honra, a glória e o poder. Você é meu filho amado, você é meu filho.
E você se submete voluntariamente a esse amor e eu vou cuidar de você. Então, quando a gente faz o Pai Nosso, a gente está de forma bem completa, e aqui bem, falando de forma completa, né, que a gente está querendo dizer tudo isso, mas foi ainda bastante resumido o que eu apresentei para vocês. Mas a gente está querendo dizer que tem um Deus, que é nosso Pai, que é superior a tudo, que controla tudo, que é a razão da nossa existência, e que a gente tem que, na verdade, entender que a nossa vontade deve ser submetida a Ele para que Ele possa agir na nossa vida. E tudo aquilo que a gente tem de dificuldade, tentação, as nossas necessidades, o perdão, é dado pela graça e misericórdia dele, pelo cuidado dele, porque tudo é dele. A honra, a glória, o poder e todos os mundos criados e tudo é dele. E ele faz isso simplesmente porque ele nos ama e chama a gente de filho, né? E quer que a gente seja o pai dele. E por aqui eu paro hoje, porque já falei demais. Comentários, dúvidas, sugestões? Aliviou um pouco, Karine. Eu falei que ia aliviar. Vai aliviar mais, viu, Suzana? Vai ficar mais bonito. Você não viu o finalzinho do 6? O do 6 é um dos que eu mais gosto, no finalzinho aí do Mateus 6. Pode ler de spoiler. Mateus 6:25 para frente, depois você lê em casa de spoiler. Você vai gostar até o 7. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa, um comentário, uma dúvida? Ninguém? Quero só agradecer. Ai, que bom. Fico feliz que Deus falou aqui conosco através de mim. Falou, falou mesmo. Deus seja louvado. Fábio, Rodolfo, alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente pode terminar. Rodolfo, você ora? O Rodolfo está aqui? Não estou vendo o Rodolfo. E sim, Você posso ora para a orar? gente? Sim, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que tivemos de aprender mais acerca da Sua palavra, acerca de Ti através da pessoa de Jesus enquanto esteve neste mundo. Muito obrigado porque o Senhor o enviou aqui e porque o Senhor nos mostra que está no controle de tudo. Ajude-nos a conseguir entregar nossas vidas em Suas mãos e estarmos a todo momento consciente de que o Senhor está no controle. Abençoe-nos e também abençoe os nossos familiares, nossos amigos e, Senhor, permita-nos continuar os estudos, continuar dedicando tempo para conhecer cada vez mais acerca da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí, gente, que a gente continue